Amém? Glória a Deus, amém. Levanta a mão, amém. Mais uma pessoa. Agora vamos conhecê-los, amém? Aqui, ó, temos pessoas que levantaram as mãos, lá atrás também. Eu preciso conhecer vocês, amém? Minha irmã, diga o seu nome. Qual o seu nome? Meu nome é Claudiana, Amém. Que bairro você mora? Jardim Santo André, Quem convidou você para vir aqui hoje? a Jade, Amém. Jailma. A Jailma. Seja muito bem-vinda, amém? Que seja um tempo onde, de alguma maneira, consigamos acessar a presença do Pai. Ele te ama, assim como ama cada um de nós, e tem algo especial para a sua vida. Sinta-se em casa, amém? A casa do Pai. Ao lado? Wendel. É o Wendel. Wendel, que região que você mora? Que bairro? Jardim Maracanã. Jardim Maracanã. Quem convidou você para vir? Minha mãe. A mamãe Jailma. O Wendel tem algo especial, porque ele veio na terça, é isso? Ele veio terça-feira, foi a primeira vez. E já na quinta-feira, ele já esteve na célula. Glória a Deus. Já na quinta-feira, ele nos deu a alegria de recebê-los na célula. E ele foi na célula ao qual eu faço parte, lá a célula Sou um Milagre. Você é um milagre, Wendel. Interagiu muito lá com as pessoas. Glória a Deus pela sua vida. Nós temos uma célula aos sábados aqui só de jovens. Fique à vontade. Que seja um tempo de renovação para nós. Esse lugar já é teu, essa família sua é especial. E que o Senhor fale ao nosso coração, tá? Seja muito bem-vindo. Quero te dar um abraço no final, que eu não consegui ainda. Deus abençoe. Quem mais? Lá atrás, levantar as mãos? Lá atrás. Quer segurar? Aqui também? Isso. Como é seu nome, campeão? Gabriel. Ô Gabriel, ó, o anjo Gabriel aí, ó. Amém, Gabriel. Qual bairro você mora? Jardim Guarará. Guarará, amém. É vizinho nosso ali, eu moro por ali também. E quem convidou você para vir hoje? Maiara. Amém, Deus abençoe. Que seja um tempo novo, Gabriel. Primeiro de muitos. Eu acredito que a Maiara que está ao seu lado, ela veio a primeira vez e ficou, né? Que seja esse tempo. Amém? Amém. Deus abençoe essa família especial. Se for necessário, a gente arruma uma fileira inteira para essa família. O mais importante é que o Senhor diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Com certeza, algo grande, especial está por vir. Deus abençoe, Gabriel. Irmãos, não esqueça de abraçar esse irmão campeão aí, o Gabriel. Lá atrás também. Olha só quantas pessoas chegando, hein? Vai aplaudindo a Jesus aí, a Jesus, a Jesus. Da glória a Deus. Amém. Como é que é o nome do irmão? Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Emanuel, Você mora em que bairro? Jardim Santo André. Jardim Santo André. Sim. Quem é que convidou você para vir hoje? Foi a minha filha, mas só que ela não chegou ainda, ela tá vindo já. A sua filha convidou você, mas não veio ainda, não chegou. Como tá é que é o vindo. nome da sua filha? É Daisy? A Daisy. Isso. Ah, você é o pai da Daisy? Sim. Rapaz, nós conhecemos ela. Que história linda, ela com a pastora, não é? Deus abençoe a sua vida. Ela disse, meu pai mora em Santo André. Isso. Você mora em que bairro, Santo André? É no Jardim Santo André. Jardim Santo André você Isso. mora? Deus abençoe. Você veio sozinho e veio acompanhado? Eu e minha esposa. Como é que ela chama? É a Kate. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês congregam em alguma igreja? Arrumou uma igreja para congregar. Amém. Sinta-se abraçados. Amém. Jardim Santo André é muito próximo daqui. A filha de vocês é muito especial. Uma moça que Deus criou uma conexão. Deus criou uma conexão assim. A gente fala por acaso, mas é uma cristocidência. É algo que Deus muitas vezes não quer aparecer. Nós entendemos que é Ele por trás de tudo. E eu vou falar, meu irmão, ela estava gestante ainda do Hassan, que nasceu, né, o seu neto. E ela falou, pastor, o meu pai mora em Santo André. Eu não sei o lugar, mas ele mora em Santo André. Quem sabe seja perto da igreja lá. Mas é muito próximo da igreja, não é? E eu acredito que essa conexão com a pastora, conosco, não seja só para ela, mas seja para nós. Deus abençoe a sua vida, viu? Não vai embora, eu quero dar um abraço em vocês.
Tá bom? Deus abençoe muito. Quem mais? Tem mais alguém? Estão apontando aqui atrás. Aqui, ó, claro. Amém, meu irmão. Como é que é seu nome? Marcele, Amém. Você mora em que bairro? eu moro em Minas. Você mora Tô em de Minas? visita. Ah, então tem queijo para nós ainda? Tem, É não bom tem mais. demais esse trem. Deus abençoe. Que lugar de Minas? Itamonte, sul de Minas. Sul de Minas. Amém. Você congrega alguma igreja lá? Congrego na Manaim. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Sorriso lindo de vencedora. Obrigada. Amém. Quem está contigo? Amém. Eles vieram juntos? Sou Yanley e eu sou do Ceará. Olha, do Ceará. Rapaz, conta essa história aí. É porque Você veio visitar alguém? eu tô com a Ana Beatriz, que chegou agora do Japão. A Ana Beatriz, a missionária. Ah. Eu só não a vi ainda. Cadê a Beatriz? Cadê a Bia? Ela foi lá para os Kids. Ela não para de trabalhar. Nós temos uma missionária na igreja que fazendo trabalho, estudando, crescendo, já foi para o Japão, não é? Lá enviava os links, enviava tudo o que ela estava fazendo e olha, veio acompanhada. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Essa jornada missionária, ela possa perdurar até a vinda do Senhor, Amém. porque nós precisamos ter missionários no campo e as igrejas precisam entender isso. Deus Amém. abençoe muito a sua Obrigado. vida. Deus abençoe. Olha que lindo. Amém? Quer conversar um pouco com o missionário? Converse. Missionário de verdade. Apesar que você também pode ser um missionário na sua casa, evangelizando o vizinho, dentro da sua empresa. Missionário não é só quem sai do país. Missionários somos todos nós. Mas eles estão, de fato, saindo do país para uma missão. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar por cada pessoa, mas antes eu quero agradecer o Marcelo com a Carol. Houve um acidente, uma colisão no veículo, foi perca total. O Senhor está querendo dar um veículo novo para ele. Deu um livramento, não foi culpa dele, ele foi o rapaz que bateu no carro dele, o rapaz tinha seguro, perca total, entregou, o seguro pagou o carro e ele comprou um mais novo. E ele conversou comigo, quase tomou um golpe, quase ele caiu num golpe, desses golpes aí de compra de veículo. E graças a Deus que o Senhor o livrou. E agora na mão do Senhor, o Senhor livra. E ele está com um veículo novo. Deus abençoe. Amém? E também estou com a chave de uma casa aqui, ó. Na verdade até me emocionam, porque na verdade não é uma casa, não é um lugar de morar só. É uma família que está sendo restaurada. O João e a Tamires, faz assim com a mão. Nós conhecemos, ele veio operado, ele tinha feito uma cirurgia. E antes mesmo do médico dar alta para ele, total, ele estava no culto. A mãe dele é a Márcia. Eles passaram por um momento bastante delicado. E um momento ele pode, até um culto de casais, contar o testemunho deles. Eu não estou orando por uma casa agora. Eu estou orando por um lar restaurado. Isso é muito lindo. Saber, logo eles vão passar no encontro, vão ser batizados, e daqui a pouco estão liderando, crescendo para a glória. Então, tudo isso, irmão, vale a pena. Porque algumas pessoas dizem assim, mas por que está acontecendo isso? O inimigo sempre vai conspirar, desconectando pessoas, mas o Senhor está salvando vidas, o Senhor está restaurando famílias, e que você seja um agente dos grandes milagres que o Senhor está fazendo. Amém? Nesta oração também eu quero, orando pelos bens, quero orar pelas pessoas que estão chegando, e eu quero orar também para as pessoas que estão passando um momento delicado. A nossa irmã, levanta a mão da célula lá, nossa irmã na última célula que nós tivemos na sexta-feira, nós oramos por ela, ela tem uma filha lá em Minas Gerais, e a filha está passando um momento difícil, e uma mãe que está aqui distante, imagine como que ela está. E ela foi à célula ali em lágrimas, disse, olha pastor, eu posso dizer que está me faltando fé. É tão difícil esse momento. Eu falei, mas o Senhor vai acrescentar em você. Porque Ele deu uma família, pessoas que estão orando. Ela está conosco hoje, junto com os irmãos da célula lá. A Juliana, que já oramos por ela, que houve um quadro, um diagnóstico de infarto num órgão chamado baço que nós temos. Algo
inusitado, mas ela está sendo acompanhada pelos médicos e ela está aqui na igreja. Orar pelo pai do Manuel. O papai do Manuel está num quadro bastante grave, internado, não é? Ele tem 90 anos, é 91. 90 anos de idade, o irmão Manuel, da família Cola. E ele está sonolento, os órgãos já não estão respondendo muito bem. Mas nós sabemos como é difícil esse momento. Então vou convidar você a ficar de pé, para que nós oremos juntos. Amém? Amém? Deixa-me ver, nós vamos fazer uma oração hoje, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou chamar aqui meu filho Ingo, vem para cá. E minha esposa, que está linda demais, vem para cá. Está linda, meu Deus. Como nós vamos orar em 3 momentos? Vamos orar pelas pessoas que estão chegando. Amém? Tudo em marrom. Olha lá, olha lá. É mãe e filho, olha aí, ó. Só não é. O parto foi complicado, ela falou. Isso é lindo demais, né? Você vê como que o Senhor faz a obra. Nós temos 3 orações. Está bem diretivo. Nós vamos orar pelas pessoas que estão passando por dificuldade na saúde. Orar consagrando os bens e orar pelas pessoas que estão chegando. Amém? Então vamos começar com a pastora. E a pastora vai orar pelas pessoas que estão passando um momento delicado na saúde. E se você tem alguém na sua família, eu talvez não saiba, pense nela quando a pastora estiver orando. Ela vai entrar diretamente nessa questão de cura, de sinais. O Senhor conforte o coração das famílias, enfim, que o Senhor entre nesse quesito. Amém? Pelas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, todos aqueles que passam, Senhor, pelo momento, Senhor, de adversidade na saúde. Senhor, a Tua palavra nos diz ali em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as dores, enfermidades e maldições. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Então, pelas Tuas pisaduras, pelas Tuas machucaduras, somos o Teu povo sarado, somos o Teu povo curado, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha intervir, ó Pai, com Tuas mãos poderosas, sobre todos aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão acamados, Senhor. Para Ti não há impossível, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Senhor, nós pedimos ao Senhor, crendo, Senhor, no milagre, crendo, Senhor, que o Senhor está intervindo. Pai, nós pedimos ao Senhor e crendo, Senhor, que o Senhor irá fazer o infinitamente mais, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos, Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, pela primeira vez. Sabemos que o Senhor já sabia desse dia, Pai, que não foi decisão deles, mas foi escolha sua trazê-los até aqui, Pai. Que venha haver, Pai, transformação no coração dos Teus filhos, Pai. Que venha haver milagres, Pai, na vida dos Teus filhos, Pai. Que eles consigam enxergar e apalpar o Senhor, Pai. Que eles venham estar, Senhor, Senhor, atentos ao Seu falar, Pai. Através das palavras eles venham ser tocados, Pai. Venham ser transformados, Pai. Que de uma vez por todas, Pai, eles entendam, Pai, que eles têm um Pai, que eles tenham alguém, Pai, que se importa com eles, Pai. E precisa, Senhor, que eles se entreguem, Pai, para que Ele possa acessar, Senhor, mais profundo, Senhor. Senhor, então, Pai, eu coloco a vida de cada um que aqui entrou pela primeira vez, Pai. A família, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Porque diante de tudo, reconhecemos que os bens que chegam até nós são a parte da grande bondade e misericórdia do Senhor. É resultado daquilo que o Senhor é resultado daquilo que o Senhor faz. E nós queremos consagrar, porque os Teus filhos que receberam os bens reconhecem que vem do Senhor. O veículo que chegou à família do Marcelo, a casa que chegou à família do João, nós pedimos que o Senhor venha consagrar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardá-los, que eles possam desfrutar do bem
exaltando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, testemunhando das maravilhas que o Senhor tem feito, mostrando através de suas vidas como é bom decidir servir o Senhor com o coração, servir o Senhor com fidelidade. O Senhor é um Deus restaurador, o Senhor é um Deus abençoador, as suas bênçãos enriquece e não acrescenta dores. Assim te louvamos e te agradecemos e consagramos em nome de Jesus. Faz um barulho para Jesus. Pode sentar. A graça e a paz a todos, amém? Deixa o amém, está meio fraco. A graça e a paz a todos, amém? Glória a Deus, boa noite. Quantos estão animados com aquilo que o Senhor já fez essa noite? Dá um glória a Deus. Amém. Peraí, vocês estão me vendo? Ninguém está me vendo? Ah, tá. Eu acho que a luz está apagada. E agora, alguém está me vendo? Então eu quero pedir para alguém que me conhece, só uma pessoa, fique de pé agora, por favor. Amém. Continue de pé. Vai chegar um microfone aí para você. Amém. Como é o seu nome? Analice. Você não está me vendo, Não. mas como você me conhece? Pela sua voz. Como é o meu nome? Anderson. Amém, glória a Deus. Por que você me conhece? Porque eu te conheci aqui na igreja. Amém. Aplauda Jesus pela vida da Analice. Pode colocar o tema, Carol, por favor. Zelo pela voz de Deus. Quem já captou a mensagem? Analice diz que me conhece pela minha voz. Ou seja, porque ela tem uma intimidade. Estamos juntos nas células, às vezes. Liderei o Ministério de Comunicação por 5 anos, ao qual ela faz parte. Então existe uma intimidade. E através dessa intimidade ela conhece, ela me identificou apenas pela minha voz. E o que acontece nos dias de hoje é que Deus criou tudo pela voz. Deus disse, haja luz. Disse, voz. Paulo ficou cego, mas ouviu a voz de Deus. E hoje muitos de nós não estamos identificando e não conhecemos a voz de Deus, porque falta intimidade. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre a voz de Deus. Nós estamos vivendo o ano profético do zelo pela presença. E vocês não estavam enxergando a minha presença. Mas assim como a Analice, muitos aqui identificaram pela minha voz. O que eu quero trazer aqui hoje é uma forma da gente discernir a voz de Deus. Porque assim como eu, quem mais gostaria de ouvir a voz de Deus? Irmãos, eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Eu nunca ouvi. Mas eu sei que tem irmãos que já tiveram essa experiência extraordinária de ouvir a voz de Deus audível. Mas entre ouvir a voz de Deus audível e discernir a voz de Deus é diferente. E discernir a voz de Deus é fundamental. Para quê? Para que nós possamos obedecer. Porque como que a gente vai obedecer se a gente não tem a certeza, não sabe se é Deus falando ou não? Como que eu vou
identificar se é a minha alma falando, se é o diabo falando? Como que eu vou saber se uma pessoa até bem intencionada está me dando um conselho errado? Como tomar uma decisão, se eu não sei se é Deus falando? Então, para que nós possamos obedecer à voz de Deus, ela precisa ser clara. Então eu quero convidar você agora a ler comigo. Pode ser sentado mesmo. Nós oramos aqui pelos visitantes. Sentados mesmo, você pode abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 7. Eu não vou fazer uma pregação expositiva. Nós não vamos expor um texto aqui, mas nós vamos passear na Bíblia, uma ministração temática sobre esse tema, vários textos, onde vai falar sobre a voz de Deus, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Tá fraco. Quem quer ouvir a palavra de Deus? É isso, 1 Coríntios 14, 7, quem achou, diga achei, já está no telão e diz assim: até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Amém? Até aqui? Bom, para quem não sabe, no exército, alguém aqui já serviu o exército ou serve o exército? Ninguém? Para quem não sabe, o exército, ele tem uma forma de dar comandos. E tudo funciona através de corneta. Ok? Tudo funciona através de um comando. Então, começa o expediente é um tipo de corneta, é um toque de corneta. Final do expediente, hora de ir embora, é outro toque de corneta. Para almoçar, é outro toque de corneta diferente. Para jantar, outro toque de corneta. Para os oficiais e sargentos se reunirem, é um toque de corneta. Para só os sargentos chegarem, é um toque de corneta. Coronel, o general. Então tudo se movimenta no exército através de toques de corneta. Mas se aquele soldado responsável de ser o corneteiro, ele não for bom e der o toque errado, como que os oficiais vão saber qual é a função a executar? Será que é para almoçar, ou será que é para jantar ou para ir embora? O general chegou. Se não for um toque, um comando claro, eles não sabem como executar a tarefa. Eles não vão conseguir. Então, nessa percepção de comando, nós também não vamos conseguir executar a vontade de Deus, se nós não tivermos clareza e precisão na voz dele nos direcionando. Então esse texto que nós lemos, ele nos serve de base para aquilo que eu quero falar. Porque a voz de Deus para mim e para você, ela precisa ser clara. Senão a gente não consegue executar a vontade de Deus para nossas vidas. Como você vai colocar força no emprego novo, no empreendimento novo, se você não tiver clareza que é Deus falando? Como que você vai pôr força numa nova amizade? Como que você vai decidir sair de uma mesa antiga e ir para uma outra mesa se você não tiver clareza que é Deus falando? Então é importante ter clareza no comando. E para isso nós precisamos discernir a voz de Deus. É muito importante. Imagina só se eu não ouço a voz de Deus com clareza e eu subo aqui e não falo aquilo que Deus mandou pregar. Aí eu venho aqui e falo de unidade, que foi uma palavra profética de outros anos aí que passou. Ou eu subo aqui e venho falar de compromisso, que foi o tema do ano passado. Então, para trazer uma palavra direcionada, eu preciso estar sensível à voz de Deus.
É importante a direção do Espírito Santo. Senão a gente começa a ir em lugares que não deveria. Senão a gente começa a fazer coisas que não deveria. Começa a despejar dinheiro, força, em coisas que não deveria. Então, dentro desse contexto, eu quero trazer um princípio aqui. Princípio de discernir a voz de Deus, mas de uma forma como um alerta para nós aqui hoje. Entender primeiro quais são as vozes que nós não devemos dar atenção. E são muitas. São muitas vozes perigosas. Então eu quero que você preste muita atenção. Se tiver ainda aquele costume, papel e caneta na mão, minha filha Tamires, a Ju também, minha esposa linda, mulher mais linda do mundo, também tem o costume de anotar, ou ligue o seu bloco de notas aí e anote cada uma dessas vozes que nós não podemos dar atenção a elas. Primeira voz. Qual é, Anderson? A primeira voz perigosa. Primeira voz perigosa é a voz do diabo. Ah, Anderson, você está de brincadeira, né? A voz do diabo é fácil de discernir. Você que pensa. O diabo ele tem frases perigosas. Do tipo: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Parece ou não parece uma frase de culto evangélico? Parece ou não parece? Parece uma frase gospel, mas ela é perigosa. O diabo tem frases do tipo: você pode tudo, se você está feliz. Quem já ouviu? Só eu? Você pode tudo se você está feliz. Assinado Satanás. O diabo tem frases perigosas. Lembra lá no Éden? O inimigo, através da serpente, diz assim lá em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Então, esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? Olha só que diabo mentiroso. Porque Deus não falou isso. Deus falou que não poderia comer da fruta da árvore principal, mas poderia comer de todas as outras frutas. Então o diabo ele é mentiroso. Só que Eva aqui ela foi esperta e ela respondeu certinho no verso de número 2. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então Eva, ela respondeu direitinho, sim ou não? Ok? Só que qual que é o problema então, Anderson, se ela respondeu certinho? O problema aqui é conversar com o diabo. O que Eva está falando com o diabo? E aonde é que estava Adão uma hora dessa? Jogando videogame, assistindo o jogo do Corinthians. O que Adão estava fazendo uma hora dessas? Por que a Eva estava conversando com o demônio? Irmão, não sei se você já teve a infelicidade, assim como eu, de ver lugares por aí que entrevista demônio. Quem é você? Quem está aí? Da onde você é? Irmão, não tem que entrevistar demônio, ele é mentiroso. Você vai conversar o que com ele? Se ele vai mentir? O que você quer? O que ele quer? Matar, roubar e destruir. Então para que eu vou perguntar para demônio? O que a Eva estava falando com o demônio? Então deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado para não dar conversa para demônio. E tem demônio que tem até Instagram e coloca versículo, coloca uma foto duvidosa e escreve: sou membro da igreja. É demônio, mas não tem cara de demônio. Parece uma cobrinha, um animalzinho do jardim. Era um animalzinho do jardim. Deus colocou lá, sim ou não? Cuidado.
Olha o que a serpente responde, verso de número 4. Serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Sabe o que isso significa? Não dá nada. Você está feliz? Não dá nada. É só uma saidinha. Sua esposa nem vai saber. Curte. Curte que a vida é curta. Assinado demônio. E aí, você vai lá comer da frutinha da serpente que falou que não dá nada. Não morrereis. É papo de Deus isso aí. Ele quer te dominar. Ele não quer que você seja feliz. Seja feliz. Quem já ouviu? Seja feliz. Seja feliz, e a cocaína entrou. Seja feliz. Seja feliz. Curte a vida. Seja feliz, e o adultério entrou. Seja feliz, e a pornografia entrou no casamento. E aí, meus irmãos, quando o pecado entra, ele entra para matar, para roubar e para destruir. E aí é aquela história que eu já vi, você já deve ter visto. Ah, eu perdi a minha casa, eu perdi meu apartamento. Meu casamento eu perdi tudo. Porque eu estou viciado nas bets. Irmãos, saiu uma pesquisa que 50% dos evangélicos jogam em jogos esportivos. 50%. E aí você pensa, não dá nada, é só uma fezinha. É só uma fezinha. Joga no burro, bicho. Ou joga no bicho, burro. É engraçado, mas é uma verdade no nosso meio. É só uma curtidinha na foto da irmã casada. É só um comentário. Não dá nada. É a voz do diabo. E aí você pensa assim, a voz do diabo vai ser fácil de discernir. Ele vai vir soltando fogo pelas ventas. Ele vai vir em gospel. Ele vai vir de uma forma que eu vou conseguir identificar fácil, não gospel. Mentira. Ele vai vir sutil. Ele vai vir com propostas perigosas. Mateus 4:9, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Parece frase de crente, parece frase da igreja, mas não é. Então a voz do inimigo, ela tem que ser bem discernida. A voz do nosso adversário precisa ser clara, para que você possa identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Tome cuidado. Posso ouvir um amém? Essa é só a primeira voz, amém? Vocês estão assustados? Eu também estou. Qual é a segunda voz perigosa, Anderson? As vozes de pessoas próximas que não têm visão do todo. Gênesis 3:17, Deus chega para Adão e fala assim: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual eu ordenei a vocês que não comessem. Só uma pergunta aqui. Eva, ela odiava Adão? Não. Ela queria o mal de Adão? Ela queria a falência de Adão? Não, ela amava Adão. Só tinha um Adão, não, tinha que amar o Adão mesmo, não tinha outra opção, era ali mesmo. Mas por que ela deu um conselho errado? Porque ouviu quem não tinha que ouvir. Quando você ouve quem não tem que ouvir, você vai dar conselhos que não deve. Você vai aconselhar os seus filhos errados se você estiver ouvindo quem não tem que ouvir. As pessoas que estão perto da gente não são do diabo. Eu creio que a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos são uma bênção, são de Deus, amém? Mas cuidado, porque a voz deles pode ser usada pelo inimigo e pode nos levar a um caminho errado. Eu sei que vocês estão assustados, mas Anderson, me dá outro exemplo. Sara e Abraão. Abraão tinha uma promessa, amém? Qual era a promessa? Ele ia ser pai. E aí Sara dá um conselho, uma ajudinha gospel. Abraão, eu sou estéril.
Agar está aí, a serva, tenha filhos com ela e prossiga a sua geração. Gente, aqui para nós, tem alguma coisa de errado nisso? Porque naquela época, naquela cultura, poligamia era aceita naquela época. Podia. Então faz com ela e você vai dar continuidade à sua descendência, Abraão. Só que Deus não falou que era assim. Deus falou que era Sara que ia gerar. E aí Sara dá um conselho para Abraão, uma voz de quem está perto, e aí nasce um cara chamado Ismael. E aí, até hoje, o Oriente Médio está em guerra por conta de um conselho. Um conselho. Talvez a sua família esteja em guerra até hoje, porque você seguiu um conselho de uma amiga e casou com quem não deveria casar, não ouvindo os pais. E até hoje está em guerra. E a guerra não é no Oriente Médio, é na sua casa. Você não seguiu um conselho de Deus bíblico, fez sociedade com quem não devia. Ouviu um amigo, era amigo de infância, porque era o melhor conselho, não ouviu a Deus. Mas era meu amigo, era seu amigo, mas não conhecia o futuro. Porque só quem conhece o futuro é Deus. E aí você pode estar em conflito hoje, porque só Deus conhece o futuro. Sua empresa hoje pode estar igual a faixa de Gaza. Se pudesse desfazer, desfazia, mas hoje nem consegue se desfazer mais. Olha o tamanho do problema. Por quê? Porque Sara, porque Eva deram conselhos. Mas tanto Eva quanto Sara amavam, mas não tinham visão do futuro. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, cuidado com pessoas perto de você, que às vezes querem te dar um conselho de pegar um atalho. Esses dias eu ouvi, só vi, né? Não cheguei a assistir. Estava lá no YouTube, lá. A thumb, né? O atalho para a bênção. Eu não vou falar o nome do pregador, famoso aí. Atalho para a bênção. Irmão, não tem atalho para a bênção. A bênção vem sobre Sara quando Deus quiser mandar Isaac. E vai vir no tempo de Deus. E aí você pensa, mas eu estou estéril, na minha vida nada acontece. E se eu puder te abençoar, o teu ventre estéril, que parece que não está acontecendo nada no seu ministério, parece que não está acontecendo nada na sua empresa, parece que nada está acontecendo, isso não é maldição, isso é proteção de Deus, para Ismael não nascer. Vai nascer na hora certa, o Isaac, a promessa. Então, irmão, só espera com paciência. Não pegue atalho. Não escute a voz de quem manda você pegar atalho, porque isso é perigoso. Sabe aí, aquele atalho para você liberar o financiamento imobiliário? Isso é um atalho. Isso é perigoso. Não pegue atalho. Então, uma voz que nós temos que tomar cuidado, voz de pessoas que estão próximas. Muitas vezes, irmãos, a intenção é ajudar, porque elas amam. Mas às vezes atrapalham amando. Você já deve ter visto uma história como essa. Isso acontece mais no interior, né? Nasce lá o filhotinho do pintinho, né? Amarelinho, bonitinho, fofinho. Aí eles vão lá e dá isso na mão de uma criança, né? Pequenininho ali, e a criança está ali, amando tanto ele, amando tanto que quebrou o pescoço, morreu. O pintinho morreu. Mas ela estava amando. A pergunta é, a criança queria matar o bichinho, sim ou não? Mas ela matou de tanto amor. Ela queria matar? E aí hoje nós vemos a mãe, às vezes, né? O filho com 35 anos e ainda está dentro de casa ainda. A mãe está amando demais. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quem tem filhos? Quem concorda que a nossa missão
é criar bons filhos? Levanta a mão. Pode baixar. Errado. A nossa missão como pais não é criar bons filhos. A nossa missão como pais e mães é criar bons maridos e boas esposas. Porque o seu filho, ele pode ser um bom filho e ter 50 anos morando com você. E Deus nos chamou para multiplicar. Então nós precisamos criar bons maridos e boas esposas. E aí você está com seu filhinho ali, bonitinho, meu Deus, solta isso, deixa ele crescer, em nome de Jesus. E aí eu não sei se você está rindo de nervoso ou se você está se identificando, mas querendo ajudar, você pode estar atrapalhando os seus filhos. Pelo amor de Deus, alguém fala amém. Agora eu fiquei sozinho aqui, eu falei, ninguém concordou comigo, eu acho. Por um instante eu me senti sozinho. Cuidado. Que amando muito a gente pode estar atrapalhando o crescimento deles. Cuidado com vozes perto da gente, que às vezes faz a gente entrar em briga que nem é nossa. Cuidado. Não entre em guerra que não é sua. Tem uma história do coelho e do labrador. Muito boa. 2 vizinhos. Um comprou um filhotinho de labrador, pequenininho, fofinho, com uma bolinha. E o outro comprou um filhote de coelho. Coelho. O labrador passou uns anos, cresceu, virou um labrador grande. E o coelho continuou coelho. Não mudou, continuou pequenininho. Mas eles eram muito amigos. Labrador, coelhinho, vizinho, brincavam juntos, tudo certo até aí. Um dia, do nada, o labrador aparece com o coelho na boca, todo sujo de terra, morto. E aí a família, dono do labrador, olhou aquilo, se desesperou, meu Deus, ele matou o coelho, o amigo dele. O dono pegou um chinelo, uma cinta, bateu nesse labrador, ele saiu para lá chorando, triste porque apanhou. E aí a família teve uma ideia brilhante. O vizinho, dono do coelho, viajou. Eles pensaram, vamos dar um banho no coelho, deixar ele limpinho, coloca lá na porta da casa do vizinho. Quando eles chegarem, eles falam, coitadinho, ele morreu. Aí a gente faz uma cara de paisagem, chora com eles e tudo certo. E aí fizeram isso, chegou o domingo. O vizinho, dono do coelho, chegou, deu aquele grito e eles falaram, meu Deus, vira o coelho, vamos lá, meu Deus, morreu. Morreu. Poxa, que triste. Não, mas você não sabe, a gente não está impressionado porque ele morreu. Porque não deu tempo da gente avisar vocês, mas ele morreu na sexta-feira. E a gente enterrou ele no quintal, e ele apareceu aqui na porta, limpinho. Deus fez um milagre e trouxe o coelho de volta. O labrador deu falta do amiguinho, farejou, e achou o coelho e trouxe de volta. Só que consequência disso, ele apanhou. Quantos de nós aqui já foi desenterrar coelho dos outros e apanhou de graça? Não levanta a mão. Quantos aqui já se meteu em conversa da família que não era sua e apanha até hoje? Apanhou de graça. Para de desenterrar coelho dos outros. Amém? Bem feito. Labrador metido foi se meter onde não devia. Tem coisa que já morreu na sua vida e está tentando desenterrar por quê? Já foi. Segue. Olha para frente. Não tem que ficar desenterrando coisa que já passou. Só agradece. E se você se identificou com o labrador, não se mexe para não dar dica que é você. Mas a gente às vezes apanha por se meter em coisa que não é nossa. Outra voz que fala muito com a gente é uma tal de urgência.
Repita comigo. A urgência é a maior inimiga da prioridade. Uma das vozes que falam, na verdade a urgência ela não fala, ela grita. A urgência ela é um perigo. Estava eu uma vez com a minha esposa, se arrumando para ir num casamento de uma amiga dela. Ou seja, era um evento para ela muito importante. E toca o meu celular. Era uma situação que eu sabia que tinha uma urgência. Só que eu tinha alertado já que isso poderia acontecer. Aí no telefone, Anderson, bombeiro, vem aqui resolver essa situação, porque é só você que pode resolver. Eu falei, demônio, urgência. Só que a Ju, ela já sabia o que eu ia fazer. Que eu ia parar tudo, eu ia cancelar tudo, e ia lá resolver a urgência. E aí ela parou de se trocar, porque a mulher sábia, ela não precisa falar nada para te bater, homem. Ela sabe fazer isso sutil. Parou de se trocar, começou a recolher as coisas dela. E eu falei, não, pode continuar se trocando, porque nós vamos no casamento da sua amiga. E aí eu no telefone falo, fulano, é o seguinte, a urgência está aí, né? Para não falar o demônio, a urgência está aí, né? Vai ter que esperar. Porque eu não posso deixar uma urgência me tirar do compromisso com a minha esposa. Irmãos, esse dia eu ouvi coisas que eu nunca imaginei ouvir. Falso profeta, você é aquele que prega o amor e não vive o amor? Só porque eu resolvi falar não para uma urgência anunciada, porque eu tinha avisado. Irmãos, urgências vão ter para resolver todos os dias. Agora a Juliana só tem uma. Amém? Sua esposa só tem uma. Seu marido só tem uma. Seus filhos só tem um. Tem uns que tem mais, 2, 3. Mas cuidado para não deixar a urgência dos demônios roubar você da prioridade de Deus. Cuidado para a urgência dos demônios não tirar você da prioridade de Deus. Porque os demônios sempre vão causar alguma coisa para fazer de você um bombeiro e não um edificador. Cuidado. Amém? Nós não somos bombeiros, nós somos edificadores. Cuidado com essas vozes de urgências. Todo mundo vai ter uma urgência, irmão. Se você não cuidar da sua prioridade, o próximo a ser uma urgência vai ser você. Cuidado. A próxima voz, a voz da alma. Ô Anderson, qual é a voz da alma? A voz da alma é a voz do coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por que que a voz da alma é perigosa? Porque o tom de voz, ele é alto. Os machucados falam muito com a gente. As dores do passado falam muito com a gente. Tem gente aqui ouvindo a voz da alma dizendo assim: você nunca vai ser feliz. Talvez você ouviu isso no passado. Isso é a sua alma gritando: você nunca vai ser feliz. Traumas do passado, nenhum homem presta. É a alma que está gritando para você. Criar filhos nesse tempo difícil. Aí você decide ter gato e cachorro, mas não quer ter filhos. Porque traumas na alma. Eu tenho gato e tenho cachorro, mas eu também tenho filhos. E continuo tentando ter mais. Aí você vai falar assim, mas o Anderson ele é operado. Mas se o Espírito Santo quiser fazer um milagre, eu tenho que fazer a minha parte, né, Daniel? Eu tenho que fazer a minha parte, ué, se o Espírito Santo quer. Irmão, se tem uma coisa que Deus não vai fazer por você, é a sua parte. Tem que fazer. Mas essas vozes hoje nos dizem que criar filhos é difícil. São vozes
dentro do coração. Traumas antigos podem ser gritos na alma. E eu quero te convidar depois, com calma, a ler a história de Jefté. Juízes capítulo 11. Foi um soldado, um grande guerreiro, que foi expulso da sua cidade, foi expulso do seu exército. Ele ficou muito magoado, ele é um filho bastardo, fora do casamento. Então ele tem traumas, mágoas da família, porque foi abandonado, também pelo seu exército. Só que lá na frente, aquela cidade precisou de novo de guerreiros. E Jefté era um bom guerreiro. Diga comigo, um bom guerreiro. E aí chamaram ele de volta. Ei, Jefté, vem, cara, porque a gente está precisando de você. E aí eu acho que ele pensou, me mandou embora, agora que está precisando de mim, me viu passar na prova, não me ajudou, agora que eu estou na bênção, quer me chamar. Só que Jefté, ele tinha um trauma na alma. E ele faz um voto com Deus de alguém que tem um trauma na alma. Sabe qual foi o voto? Juízes capítulo 11, verso de número 30. Diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Só que Jefté, ele tinha uma filha. Qual que era a probabilidade dela sair da tenda? Como que Jefté faz um voto desse? E aí, se você ler a história, ele ganha a guerra, e quando ele chega em casa, sua filha sai da tenda celebrando. Qual era o voto que ele tinha que fazer? Ele cumpriu o voto. Ele matou a sua filha. E aí você pensa, Anderson, que loucura que é isso? Quem é que faz isso? Sabe quem é que faz isso? Quem está magoado com o pai, tentando provar para o pai que é bom, está fazendo faculdade, doutorado, todo atarefado, e vê o filho dormindo de manhã e vê o filho dormindo à noite. Você está matando o seu filho para tentar provar para alguém, fazendo uma faculdade que talvez você nem precisa. Cuidado. Por causa do empoderamento feminino, você está estudando à noite e nem vê seu bebê mais. Trabalha o dia inteiro, estuda à noite, por causa do empoderamento feminino, está magoada com coisas do passado, ferida, talvez tenha passado fome no passado e fez um voto. Eu não vou deixar ninguém mais passar fome. E aí, por causa de uma dor do passado, você pode estar perdendo seus filhos hoje. Às vezes para mostrar para o vizinho, para o pai, para a mãe, para mostrar para os seus irmãos que você é bom, hoje você pode estar sacrificando a sua casa. E aí você está pensando que Jefté é que é o maluco da história. E se nós não tomarmos cuidado, fazemos as mesmas coisas com os nossos filhos. Talvez não uma morte física, mas uma morte por falta de paternidade, falta de maternidade. Cuidado. Não podemos cometer o mesmo erro de Jefté e ficar ouvindo a nossa alma. Irmãos, eu não estou falando de gente endemoniada, não. Eu estou falando de gente que ama a Deus. Estou falando de gente que quer o bem. Estou falando de gente que quer acertar. Pessoas que vão para a Europa, para os Estados Unidos, querendo pagar contas. E eu não estou falando que eles fugiram. Muitos deles foram para pagar conta. Foram para trabalhar, pagar as continhas que endividou aqui. É gente séria. Só que para pagar as contas ou para manter um nome, não ouviu a Deus. Ouviu a voz da alma. Ouviu a voz do dinheiro. Ouviu a voz do dólar e não ouviu a Deus. Quando voltou, não tinha mais casa. Não tinha mais esposa, não tinha mais filho. Quanto custa um filho?
Quanto custa para tirar um filho do vício das drogas? Quanto custa? Quanto você pagaria? E por que muitos de nós sacrificamos eles hoje? Quando a gente ouve a voz da alma, nós fazemos loucura. É o que nós vemos aí: filho mata pai, pai mata filho, filho mata mãe, porque é a voz da alma, é a voz da dor. A voz da dor faz isso com a gente. Eu quero te abençoar nessa noite, com o coração curado, uma alma curada. Quem conduz você não é sua alma, quem conduz você é o Espírito Santo de Deus. As dores do passado ficaram na cruz do Calvário, diga amém. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que andar por mágoa, você tem que andar pela voz do Espírito Santo. E isso é libertador. É libertador isso. Não ouça a voz da sua alma, porque na sua alma tem dores, tem feridas. Amém? Eu quero me encaminhar aqui para o encerramento, falando de uma última voz, muito importante. A voz de Deus. Eu achei que você ia jogar a cadeira para cima agora. Quem quer ouvir a voz de Deus? Ô Anderson, então como eu faço para ouvir a voz de Deus? Intimidade. Foi assim que nós começamos a mensagem hoje. Não é de domingo em domingo. Você não vai discernir a voz de Deus vindo no culto de domingo. Você só vai discernir a voz de Deus ouvindo Ele todos os dias. Eu quero pedir para você prestar muita atenção num vídeo que eu vou passar aqui agora. Aí eu espero que não seja igual a terça, dê tudo certo. Porque terça foi passar um vídeo aí, foi um enxerido mexer lá no mídia. Não sei quem foi. Talvez seja eu que falei aqui. Mas presta atenção nesse vídeo. One more time. Look at them, look at them. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Quantos entenderam a mensagem do vídeo? Vocês acham que as 3 pessoas que tentaram primeiro, as ovelhas não identificaram? Vocês acham que as ovelhas identificam a voz do pastor de domingo só, ouvindo ele? É todos os dias. Fique de pé. João 10:4 diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua
voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. As ovelhas de Jesus reconhecem a voz do bom pastor. Cadê as ovelhas de Jesus? Anderson, como é que eu reconheço então a voz do bom pastor? Andando perto dele. Não é de domingo em domingo. É na medida em que você tem mais intimidade, porque aí a voz dele vai ficando mais íntima. Quando você fica muito perto de uma pessoa, você vai criando com ela códigos de intimidade, de comunicação. Às vezes eu olho para o meu pastor, eu já sei, tem alguma coisa errada com o som. Porque a intimidade começa a gerar códigos íntimos de comunicação, Cleito e Suelen. Você olha para sua esposa, você já sabe, é a hora de lavar a louça. Então, quanto mais perto, mais íntimo que a gente fica de Deus, a voz dele começa a ser audível, começa a ser clara para cada um de nós. Sabe aquela música que começa a tocar aqui? As pessoas começam a adorar, e aí você já cai de joelhos, porque naquela música Deus marcou você. Tem uma intimidade entre você e Ele naquela música. Aí eu falo assim, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Todo mundo vai lá e abre. Uma outra pessoa já começa a chorar. Por quê? Porque naquele versículo tem uma intimidade da pessoa com Deus. É o meu relacionamento íntimo, eu e Ele. A pergunta para a gente encerrar é: qual é a linguagem que Ele, o bom pastor, fala com você? Feche seus olhos. Só ouvidos abertos agora para ouvir a voz do bom pastor. Eu não sei quem é aqui, mas alguém aqui agora está ouvindo a voz do bom pastor. Eu sei que você está aí, eu quero que você se identifique e levante a sua mão, com os olhos fechados. Só você que está ouvindo a voz do bom pastor, sinaliza com a sua mão. Eu quero convidar você que está ouvindo a voz do bom pastor, que você pode ir saindo do seu lugar. Você pode começar a vir aqui à frente, porque o texto diz que as minhas ovelhas me seguem porque conhecem a minha voz. Assim como os discípulos de Emaús, você que quer ser aquecido enquanto ele fala, pode sair do seu lugar, pode vir para frente. Permita a voz do Senhor falar ao seu coração nessa noite. Eu te abençoo para que Ele te dê códigos de intimidades entre você e Ele. Não se preocupe se ninguém está entendendo por que você chora, mas você está chorando porque Ele está falando com você. Eu declaro que você vai estar andando pela rua e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai mais tomar decisões porque o mundo está te pressionando. Você não vai mais tomar decisões porque o diabo está falando. Você não vai mais tomar decisões porque as pessoas ao seu redor estão te pressionando. Não, não. Você vai decidir porque o Espírito Santo, teu amigo, vai falar com você. Você vai ouvir a voz dele não audível, mas através da palavra dele. Você vai ouvir a voz dele através de orações. Você vai ouvir a voz dele através de relacionamento de intimidade com ele. Você que está ouvindo a voz do bom pastor dizendo: vem para cá, essa é a sua hora. Essa é a sua hora, sai do seu lugar. Porque as minhas ovelhas me seguem, porque conhecem a minha voz. O louvor vai ser entoado e tenha liberdade, porque quem está te chamando é aquele que é o seu bom pastor. Amém?